Olá, tudo bem? O seu podcast 100% em português chegando por aqui. Sou a professora Juliana, a voz que fala no seu ouvido ao reproduzir esse conteúdo. Seja bem-vindo, aumente o seu volume, pegue uma caneta e um caderno e vamos trabalhar com esse conteúdo inédito, elaborado especialmente para você que quer falar português. O episódio de hoje está muito comovente. Foi uma surpresa receber este conteúdo maravilhoso por e-mail. Antes de começarmos o conteúdo deste episódio, quero explicar uma situação para vocês. Recebi um outro e-mail que me perguntava sobre os materiais do podcast. No conteúdo da mensagem, a pessoa perguntava o motivo por não receber mais o material gratuito. Justifico para todos vocês que escutam esse podcast semanalmente que, infelizmente, eu não consegui apoio suficiente na época para renovar a assinatura do e-mail marketing. Por isso, eu fiz o Patreon. Acredito que o valor seja simbólico se for comparado ao que você recebe todas as semanas sendo um apoiador pelo Patreon. E ainda, se comparado ao que eu ofereço pelo Patreon. Aos apoiadores do podcast pelo Patreon, o meu muito obrigada. Sou grata por vocês acreditarem no meu sonho e por quererem aprender o nosso idioma e a nossa cultura. Sou grata por vocês aceitarem a minha contrapartida. Afinal, eu entrego muito mais do que eu prometo. Que é o desafio de participarem de um clube de leitura e conversação. Desafiar-se é o segredo para quem quer avançar no idioma. Assistir uma aula seguindo um livro didático ou acompanhar os slides do professor, fazer os exercícios de repetição é fácil. Quero ver você ter que se virar para falar sem monitoramento, expor as suas ideias, as suas opiniões, organizar o seu pensamento de forma coesa e coerente e sem ter os exercícios como suporte. Os momentos em que eu mais me desafiei foram quando eu estive em contato direto com a língua e a cultura estrangeira. O avanço foi muito maior. No meu caso, estou precisando me expor novamente para retomar as novas experiências. Minhas aulas são 100% em português e eu não uso o idioma do aluno para aperfeiçoar ou iniciar a aprendizagem de um novo idioma. Eu reconheço, eu preciso me expor. E você? Quer se desafiar e participar do clube de leitura e conversação conosco? Seja um apoiador pelo Patreon e receba a minha contrapartida, o meu bônus para você. E devido à mudança de horário no hemisfério norte, o encontro do clube de leitura e conversação passará para as 4 horas da tarde, horário de São Paulo. Você será muito bem-vindo ao nosso clube. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com, seja um apoiador do podcast pelo Patreon e receba o bônus do Clube de Leitura e Conversação. Agora, vamos para o episódio? Como eu disse lá no início, recebi um e-mail e no conteúdo do e-mail estava esse texto maravilhoso. Também no texto do e-mail estava a explicação para o conteúdo.
A justificativa era muito simples e agradável. A pessoa dizia que gostaria de compartilhar comigo suas memórias de quando viveu em Niterói, cidade vizinha à cidade do Rio de Janeiro, para estudar o doutorado aqui no Brasil, pelo programa de convênio entre as universidades de seu país de origem e o Brasil. Eu achei lindo. Me senti uma pessoa privilegiada. E são esses pequenos detalhes, estas pequenas dedicações que me motivam a continuar ensinando o português. Pequenos detalhes e pequenas dedicações que fazem toda a diferença. A pessoa dedicou o tempo dela para escrever as suas memórias e enviar para mim. Esse valor é imensurável. Trocamos vários e-mails, nos conhecemos, conversamos por mais ou menos 90 minutos. Poderíamos ter ficado mais tempo ali naquela chamada, uma conversa boa, uma conversa agradável, com uma única pretensão: praticar o português. Mas a minha agenda não me permitia mais tempo. Pedi autorização para realizar a leitura do texto como sendo um episódio do podcast. E desta forma, surgiu o episódio 108, Memórias de um Estudante no Brasil. Enquanto o avião pousava no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, eu podia observar o que receberia de presente para os próximos meses. O dia me presenteou com um céu ensolarado, ainda no avião, aguardando para desembarcar, vi a Baía de Guanabara e o incrível visual que oferecia. Já com os pés em solo brasileiro, alguns dias se passaram, e especialmente do outro lado, daquela margem, onde estava ancorada a Universidade Federal Fluminense. Ali, naquele ambiente, eu teria as melhores experiências da minha vida estudantil. Fiz da cidade de Niterói a minha nova casa. Naquela oportunidade, a minha ida ao Brasil estava relacionada com um estágio de estudo. Era meados do mês de março do ano de 2014, início do outono brasileiro. No entanto, o mês de março ainda é um mês de calor intenso naquela região. No ano de 2014, o carnaval aconteceu no mês de março. A minha chegada foi em pleno carnaval. Aprendi arduamente que o Brasil só começa após o carnaval. Eu precisava me apresentar na universidade, entregar os documentos, realizar a minha matrícula, ver o calendário e as disciplinas que seriam ofertadas naquele semestre. Contudo, nada podia fazer naquele momento. Era carnaval. Os dias de carnaval foram passando, as festas acabando e eu me recuperando. Logo, o meu cabelo comprido e a ressaca de carnaval acabaram. Já estava pronto para iniciar os meus estudos e me relacionar com os brasileiros. Na universidade já estava tudo certo. Matrícula efetivada, calendário estabelecido, cronograma preparado e as aulas começando. Jamais habituado com a rotina e os costumes brasileiros, aprendi a correr usando chinelos havaianas para pegar o busão. Para usar o transporte público no Rio de Janeiro, você precisa ter um cartão específico do transporte público. Com este cartão, você terá acesso aos diferentes meios de transporte: ônibus, metrô, trem. Eu sempre fazia longos percursos utilizando o transporte público. Em Niterói, caminhei muito. Mudei minha dieta, que passou a ser à base de frutas, de batata doce, de inhame e muita água. Adotei alguns rituais para apagar a solidão, nos domingos. Afinal,
a saudade de casa era grande. Caminhava pela orla à tarde e fazia uma pausa no final, em uma padaria que produzia uns deliciosos pães de queijo. Tinha estudado há algum tempo o português, mas reparei que só poderia fazer alguma melhoria se conseguisse me desafiar. Assim, decidi morar com brasileiros, compartilhando moradia, custos, costumes, tempos e alegrias. Ah, aqueles tempos! É impossível não lembrar daquele espaço sem carinho. O aprendizado, ao tempo, dos conteúdos dos cursos e do idioma. Fica indelével nas lembranças. As amizades e as palavras dos professores fizeram da minha vida lá um caminho amável. Lembro-me de um dia em especial. Fui reconhecido como gringo. Ouvi o motorista do ônibus conversando com alguém e falando sobre mim. Eu ouvi atentamente. Após o término da conversa entre eles, eu falei: "E aí, meu irmão? Sou gringo e falo português." Já estava alguns meses imerso na cultura e no idioma. Não tinha mais dificuldade para me comunicar. O motorista ficou muito sem graça. Hoje, eu penso que deveria tê-lo convidado para tomar um chá com biscoito Globo na praia. Você sabia que mesmo no verão deve sempre levar um casaco na mochila para se proteger do ar-condicionado? Antes de aprender isso, eu sempre passava frio na universidade, no shopping e em qualquer lugar que não fosse aberto. Hoje, ainda levo comigo o movimento da barca cruzando a baía, os aromas do pão na chapa e o cafezinho, cedo, de manhã, antes da abertura dos arquivos e das bibliotecas. Os percursos que imaginava mudavam ao entrar em contato com as ruas, as pessoas, os horários que mudavam ou as dependências que trocavam de localização. Funcionários, acervos, computador para fazer as consultas. Relembro destas aventuras cotidianas, como se fosse um conto de Cortázar, de metrô até Botafogo ou Maracanã. Misturado entre os turistas, mas com um jeito de andar esquisito, nem perdido, nem carioca. Os amigos falaram que trocaram o nome daquela rua e até fizeram nela uma calçada maior. Alguns botecos mudaram os nomes e os fregueses. Será preciso voltar, mas, dessa vez, com um novo olhar, com a confiança daquelas ruas que agora farei sem as urgências de um descobridor. Assinado, um estudante argentino no Brasil. Eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o episódio toda segunda-feira. Obrigada a todos e até o próximo.